Orlando, um resumo do jogo de hoje, né? O Corinthians pecou no terço final, no último passe, e por muito pouco não conseguiu a vitória, né? Eu queria que você desse um resumo do jogo. Rapaz, você já resumiu. Verdade, né? Nós temos que melhorar ainda mais as finalizações. Estamos treinando para isso. É um campeonato longo, né? Vamos colocar um campeonato longo. E a equipe também do Cuiabá é uma equipe que se defendia muito bem. Então nós precisamos agora ajustar. As movimentações acredito que já melhoraram, porque apareceram mais chances de gols do que contra o Grêmio. Então são etapas. Essa idade você tem que ter etapas, tem que ir no dia a dia, com a metodologia, e eles entendendo o que precisa ser feito. Eu acredito que nós estamos numa evolução e a gente procura sempre elogiar eles, né? O quanto eles podem melhorar, o quanto eles melhoraram e mostrar o quanto eles podem melhorar. Professor Orlando, você citou que o campeonato é longo, mas esses pontos deixados para trás, tanto quanto a equipe do Grêmio quanto a equipe do Cuiabá, são pontos que fazem falta, né? Como trabalhar isso para futuramente o Corinthians conseguir esse desempenho melhor dentro de casa? Então, nós temos a condição de se classificar até o oitavo. Então, a primeira meta é classificação. Ele é longo, nós não podemos arriscar em um momento que a gente está no início de competição. Quando você precisa arriscar, você tem que estar bem treinado, porque é um risco calculado. Então, mesmo a gente perdendo esses pontos, não é o momento de você arriscar e de se atirar, porque nós também estamos no início da temporada, né? Vai chegar um momento, se a gente não conseguir os pontos que precisa para a classificação, nós vamos ter que arriscar um pouco mais. Mas eu tenho certeza de que nós vamos arriscar e nós vamos estar bem preparados para o risco. Seguindo nessa fase do Brasileirão, né? Agora o Corinthians tem uma sequência difícil pela frente, somente um jogo em casa nos próximos 4 jogos. E vai ter o Palmeiras fora, São Paulo fora. E como é que agora, né, vai fazer tudo isso para melhorar o desempenho, ainda mais também dentro da sua casa? Então, não tem como escolher. Nós temos Botafogo fora, Palmeiras, São Paulo, depois nós temos um Santos, né? E só clássico, né? Então, no brasileiro, nós não temos assim. É o que eu falei, vai chegar um momento que nós vamos ter que arriscar mais, e arriscar dependendo dos resultados, né? Então, o brasileiro é um torneio muito bom para lapidar esses meninos, mas não tem refresco para ninguém. Até fazendo uma projeção contra o próximo jogo, né, que é contra o Botafogo fora de casa, o que passar para essa molecada para eles irem um pouco mais tranquilo, principalmente nessa questão da finalização, né, que a gente vê o Corinthians cria bastante, só que no último terço ali tem essa dificuldade, né? Eu acho que é mais uma ansiedade, né, professor? Sim, faz parte, né? A ansiedade é um dos fatores, eles têm que enxergar melhor, estar preparado melhor dentro da área para finalizar, até mesmo de primeira. Então é só treino. É treino, nós temos que treinar esses dias, temos que mostrar os lances para eles entenderem o que a gente está falando e fazer com que eles vão evoluindo no dia a dia. Perguntar sobre um jogador que não vem sendo tão relacionado, que é o Nicolas, né? Titular na Copinha, agora também perde um pouco de espaço no Brasileirão e, né, ainda tem idade para o Sub-17, mas o que aconteceu, né? O que explica, entre aspas, esse sumiço do Nicolas, né? Nicolas, atacante, Isso. ele está no profissional. Ele até treinou com a gente essa semana, mas ele está na transição no profissional, né? Então, por isso que ele não vem. Falando até sobre essa questão de transição, hoje a gente teve o Jacaré na direita ali como titular, né? O que deu essa mudança? Você escolheu a opção por ele e não continuar com a opção com o Caipira? Então, essa é uma das situações que nós temos que conversar bem com eles, né? Explicar a realidade. O João Vitor, ele está no profissional, ele não está tendo a oportunidade de jogar, né? Às vezes ser convocado. Então, ele veio aqui para conseguir um ritmo de jogo, para conseguir a competitividade do jogo como os outros vieram. Então, a preferência foi dele. Sabíamos que no segundo tempo poderia cair um pouco o rendimento dele, como caiu, e o Caipira entrou muito bem. Então, essa é uma situação onde a gente ajuda o profissional e o profissional nos ajuda, trazendo os meninos com mais experiência. Essa ascensão do Jesse, né? Segundo jogo consecutivo entrando bem novamente. Como ensinar ele no dia a dia dos treinos, a adaptação dele ao futebol brasileiro? O Jesse já está adaptado, né? Eu só brinco com ele que ele não aprendeu português e esqueceu o inglês, né? Então ele está meio confuso ainda. Mas ele tem treinado bem, né? Está aparecendo as oportunidades, mesmo sendo 10, 15 minutos, 20 minutos. São oportunidades, ele está aproveitando. E vamos ver se mais para frente nós vamos ter Campeonato Paulista, nós vamos ter aí outros jogos do Brasileiro. Então eu acredito que vai ter oportunidade para todo mundo. Agora falando sobre a questão do Dieguinho, o segundo jogo que ele sai, né, no segundo tempo, saber se é alguma opção técnica mesmo, se tem alguma coisa física?
Ele que é um dos jogadores ali do ataque faz a diferença, a gente vê que ele faz a diferença, né? E cria bastante também. Sim, depende do momento do jogo, né? Aquele momento eu achei que ele não estava bem, o rendimento dele tinha caído, não digo fisicamente, eu digo o rendimento técnico dele. E nós optamos pelo Luizinho, que vem numa melhora. O Luizinho teve uma queda durante a Taça São Paulo, né? Perdeu a posição, agora ele está procurando melhorar. Então, quando a gente percebe que o menino está querendo, que ele está procurando melhorar individualmente, a gente procura dar um pouco mais de oportunidade para ele. Mas o Diego é um menino mesmo tranquilo, de muita qualidade, e que a gente sabe que o próximo jogo ele vai estar pronto até mesmo para sair jogando. É isso, professor.